Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos finalizar a parte principal do CRUD, que seria a parte de consultas para fazer as edições e para fazer as possíveis exclusões. Na tela principal, observem que eu já fiz algumas pequenas modificações. Mudei a coloração dos botões de cadastro e de atualização e tirei o text shadow do meu carrossel, que estava no texto aqui na área das imagens. Mudei também a coloração dos botões aqui embaixo. Aqui em cima eu também adicionei para a exibição da imagem. Isso aqui a gente vai compreender mais para frente quando a gente entender como funciona o processo de atualização do perfil. Na parte do perfil, observem que eu já estou conseguindo escrever o nome do usuário logado aqui em cima. Eu também já tenho os dados recebidos através de uma consulta, todos os dados que estão lá na minha base. Eu também posso fazer a alteração da foto que vai mudar no meu perfil. Na parte de formações, eu já estou listando as formações que estão cadastradas no banco de dados e também já coloquei as funcionalidades para edição e exclusão. O mesmo para a parte de cursos. E na parte do currículo, eu estou exibindo por enquanto somente a foto e os dados pessoais aqui em cima. Ainda não estou fazendo a exibição dos dados aqui embaixo na área da formação, nem na área dos cursos. E nem nessa parte aqui de baixo, que a gente pode fazer depois. Basicamente, como funciona a parte do nosso perfil. No nosso projeto, eu criei um arquivo chamado perfil.php, que eu já havia passado para vocês. Para que eu possa exibir os dados do perfil, eu preciso fazer uma consulta. Ou seja, eu criei um arquivo de consulta que se chama consulta usuário. Está lá dentro da pasta ações. Esse arquivo consulta usuário, ele faz todo aquele processo, verifica se a gente está logado no nosso sistema, chama uma conexão, ele armazena o ID do usuário, porque é a partir do ID do usuário que eu vou fazer o select na minha tabela usuários, para saber se aquele usuário existe no meu sistema ou não. Daí, a partir do momento que eu fiz o select, executei, eu preciso armazenar o resultado desses dados em uma variável, que eu chamo de dados, e usando a função MySQL_fetch, eu posso usar a função MySQL_fetch_array, ou mesmo posso usar também a função MySQL_fetch_assoc. Elas funcionam de forma semelhante. Daí eu crio as variáveis minhas que eu vou usar para poder ficar fácil de chamar esses conteúdos e pego cada posição do meu array associativo e atribuo para uma variável. Também crio as variáveis de seção. Se eu não fizer o unset dessas variáveis, elas poderão ser utilizadas em qualquer página que eu usar o include ou require desse arquivo chamado consulta usuário. Então esse consulta usuário ele é útil não só para o perfil, ele também é útil para a nossa página de currículo e também é útil para a página de configurações. Então aqui no nosso perfil, o que eu estou fazendo basicamente é chamando essa consulta. A partir do momento que eu chamo essa consulta e eu tenho êxito, eu vou ter todos os dados do usuário. Aí o que eu faço? Eu vou escrever esses dados em tela. Então eu escrevo o dado que está na variável nome lá em cima, eu escrevo a foto do usuário, eu criei uma pasta chamada fotos, para poder armazenar especificamente a foto dos usuários. Até mudei isso aqui no meu arquivo para poder ficar melhor do que deixar imagens. Então, lá dentro da pasta fotos, eu pego a foto do usuário específico que está logado na minha seção. E assim eu faço com todos os outros dados. O nome, a nacionalidade, o estado civil, a idade, dentre outras informações. Todas elas estão aqui. É importante destacar para vocês essa parte aqui do select. Do select, eu utilizei uma tag chamada opt_group, que ela cria um grupo de opções. Então ela só faz uma separação daquela lista de opções básicas que a gente tem, ele cria uma outra lista com um pequeno recuo para mostrar de uma forma um pouco diferenciada. Ele permite também a gente colocar um rótulo. Eu coloquei um rótulo chamado dado anterior, que é para o usuário saber que esse primeiro dado que vai aparecer é o dado que ele já tinha escolhido anteriormente, caso ele queira mudar o estado civil para fazer a atualização. Então aqui a gente não tem muito mistério. Quem vai processar esse formulário é um arquivo chamado edita usuário. Esse arquivo edita usuário está lá na nossa pasta de ações. É esse arquivo aqui, edita usuário. O arquivo edita usuário tem todo aquele processo. Inicia uma sessão para a gente poder trabalhar a questão das mensagens, verifica se a gente está logado, chama a conexão, vê se a pessoa clicou no botão e daí, se clicou, é que a gente faz a atribuição das variáveis para a gente pegar cada um dos dados que foi postado ou enviado através do recurso de files, que é o caso da foto. Aqui na parte da foto,
eu crio uma variável chamada tipo, no qual eu vou pegar o nome do arquivo para eu poder trabalhar através de uma função específica do PHP para descobrir qual é o tipo exato de dados, usando o MIME-type. Daí eu faço aqui a inclusão do arquivo upload. Esse arquivo de upload é o que vai fazer o envio da foto de fato. Ele também está aqui no meu projeto. Se você observar aqui dentro da pasta ações, eu tenho um arquivo chamado upload. É bem semelhante ao que a gente trabalhou nas aulas anteriores, quando eu ensinei como fazer o upload de arquivos. Só que aqui eu criei duas diferenciações. Primeiro, eu verifico se o usuário fez o envio sem informar o nome de um arquivo. Se ele fez o envio sem informar o nome de um arquivo, aí ele vai cair nessa parte aqui de baixo. A foto vai continuar aquela foto que está na nossa seção e vai aparecer uma mensagem dizendo: foto não foi modificada. Agora, se ele postou, então eu vou ter um arquivo de fato. Aí eu tenho aqui o ponto principal. A função MIME-type-content, ela verifica de fato o tipo de dados que está sendo enviado. Por mais que a pessoa mude a extensão do arquivo, pegue um arquivo de texto e mude para JPG, GIF ou PNG, não vai funcionar o envio dessa foto. Então aqui eu consigo pegar de fato o tipo de dados. Tá? Aqui eu pego e comparo a extensão e faço todo aquele processo de verificação. Então, se a gente tiver sucesso, a nossa foto vai ter um nome específico, tudo mais, bem semelhante ao que a gente já fez em ocasiões anteriores. Então, o nosso arquivo edita usuário vai fazer o upload da foto nessa parte aqui e depois ele vai fazer o update de fato, que é a atualização dos nossos dados. Observem que aqui eu teclei Enter e separei o nosso update em linhas para poder ficar fácil a visualização deles. A gente pode fazer isso aqui sem problemas, tá? Porque cada Enter ele equivale a como se fosse um espaço, basicamente, dentro do nosso código aqui. Ele não é um caractere executável dentro dessa nossa linha de código. Então eu vou fazer uma atualização na tabela usuários, setando para os seguintes campos: nome, nacionalidade e assim por diante. Todos eles eu vou mudar, só que eu vou fazer isso onde o ID do usuário foi igual ao ID do usuário que eu peguei aqui em cima, que é o ID do usuário que está na minha seção. Feito todo esse processo, a gente vai ter o perfil atualizado. Vai ter a mensagem de sucesso e vai para a nossa página de painel. Se eu estou no perfil do usuário, eu redireciono para a página do painel. Caso contrário, coloco mensagem de erro lá, tudo mais, redireciono para o painel. Então eu vou fazer um teste simples aqui de atualização do perfil, que eu vou mudar somente a foto. Então vou aqui em perfil, se eu vier aqui em escolher o arquivo, posso escolher a foto que eu quiser, desde que seja uma imagem válida. E se eu fizer o atualizar, observe, perfil atualizado com sucesso. Vejam que a fotinho já atualizou aqui em cima, ó. E se eu for lá no perfil, a foto também já está atualizada. Eu vou voltar para aquela foto padrão, que eu tenho ela aqui na pasta, que é a foto perfil. Posso fazer outras alterações de dados, não preciso alterar só a foto, eu posso alterar também todos os outros dados. Tá? Então, como daqui a alguns dias eu vou completar 40 anos, eu posso colocar aqui 40 anos. Vou atualizar, perfil atualizado com sucesso. Se a gente observar aqui no perfil, eu já tenho a outra foto, que é a foto nova, Edson Maia, 40 anos. Tá? Então, a parte da atualização do perfil, eu já passei para vocês aqui, então não tem nada de muito misterioso. A edição do perfil é feita na página perfil, que é o nosso formulário, e quem edita esse formulário é esse arquivo aqui chamado edita usuário. É ele que faz de fato o processamento do update. Para funcionar, obviamente, lá dentro do nosso perfil, vimos que a gente tem uma consulta que é feita aqui em cima, que é a parte do R, que é do read, que seria a leitura dos dados. Essa consulta ela é importante também para a exibição dos dados do currículo. Se a gente abrir a página do currículo, observem que eu chamo essa consulta também aqui em cima. Então o currículo, ele só exibe os dados aqui, a minha fotinho, os meus dados pessoais aqui todinhos, porque eu fiz a consulta. Inclusive eu posso fazer a alteração aqui, ó, de endereço, e-mail e telefone. Se eu vier aqui no meu código, na parte de baixo, aqui onde está a palavra endereço, eu posso chamar um bloco de códigos PHP dizendo que eu vou escrever em tela a variável que tem o nome endereço. Posso copiar esse código aqui para baixo eu posso dizer que eu vou escrever o e-mail e aqui embaixo eu posso dizer que eu vou escrever o celular. Posso salvar, atualizar, fechar aqui, vou voltar lá para o currículo. Observem que aqui embaixo já aparece o meu endereço, que está cadastrado, meu e-mail e o número de telefone que eu cadastrei lá.
Os dados de formação e cursos não aparecem ainda, tá? Eu tenho que fazer a inclusão da consulta aqui. Então, observem que a gente já tem o processo de upload, de atualização de foto, do perfil, tá tudo bem legal. Já na parte aqui de formações, a gente tem uma consulta que escreve essa lista de dados e gera esses botões com os links todinhos. Sendo que, se eu vier aqui no botão editar, já funciona para edição. Eu posso vir aqui e modificar qualquer um dos dados. Posso clicar em editar, que vai aparecer aqui, ó, formação editada com sucesso. Posso também excluir, caso eu queira. Deseja apagar a formação 2? Sim. Observem que já apagou aqui, ó, formação apagada com sucesso. Então todo o processo de leitura para escrever a lista e para fazer o processo de edição e exclusão já está implementado aqui. Essa parte funciona da seguinte forma. Para funcionar a exibição dos dados lá na página de informações, observem que eu tenho bem aqui embaixo um arquivo que eu incluí, que ele se chama consulta formações, no plural, tá? Consulta formações. Ele está dentro da pasta ações. O arquivo consulta formações, ele faz todo aquele processo parecido com o consulta usuário. É o mesmo processo. Eu vou consultar o usuário a partir do ID. Eu vou consultar as formações a partir do ID do usuário. Então, basicamente é assim que funciona. Aqui eu preciso usar o comando while para poder fazer a escrita, porque eu posso ter uma ou mais formações. Então é necessário que eu use o comando while para poder trabalhar com aquele nosso array associativo. Aqui eu tenho o processo todo de escrita lá dos nossos botões de edição, gerar a nossa janela modal. Toda a nossa janela modal vai ser editada a partir do número do ID da formação, ele que vai ser como a referência para a gente fazer o processo de edição. Quando a gente for alterar um dado, quando a gente for editar um dado, observem lá no consulta formações, aqui na opção de editar, que a gente vai chamar um arquivo chamado editar formação de acordo com o ID. E se a gente for apagar, a gente vai chamar o arquivo chamado apaga formação de acordo com o ID. Esses arquivos estão todos aqui, ó, na nossa pasta ações. Os arquivos de consulta estão todos aqui. Os arquivos de edição estão todos aqui e os arquivos de apaga também estão todos aqui. Para a parte principal, que é de curso e de formação. Só não implementei aqui a parte do apaga usuário, que ela entra lá na nossa página de configurações, que tem a opção para a gente alterar a senha, que é um update da nossa senha, e o apagar usuário, que seria para a gente fazer um delete na conta do usuário que está cadastrado no nosso sistema. Eu vou abrir o arquivo de edição da formação. O arquivo de edição é arquivo de update. Ele vai fazer um processo de update semelhante ao edita usuário. É o mesmo processo, vocês vão ver que ele é bem semelhante. O código não muda muito. E o apaga formação é um processo bem semelhante ao de delete que já foi feito no CRUD em aulas anteriores, que a gente usa o delete from e a gente passa o nome da tabela e diz qual é o critério que a gente vai usar para exclusão. O critério sempre tem que ser um campo de ID, tá? Porque o campo de ID geralmente ele é único. A formação ela só vai ter um ID específico. Por mais que você cadastre várias vezes, cada formação vai ter o seu ID específico. É com base nela que a gente vai fazer o processo de exclusão. O edita curso e o apaga curso funcionam da forma semelhante ao da formação. A gente faz todo aquele processo. O edita curso vai ser um update e o apaga curso vai ser um delete na nossa tabela cursos. Então, a gente tem aqui todos os arquivos. Eu já passei eles aqui para vocês. Uma outra coisa que eu fiz de alteração, que é importantíssimo eu destacar aqui para vocês, é esse arquivo escreve mensagem. Observem que eu coloquei nele aqui uma outra parte. Eu coloquei uma quebra de linha depois da nossa mensagem comum, criei uma tag aqui de spam e coloquei um outro arquivo de mensagem que vai ser o MSG upload. Essa variável global de sessão, ela só vai funcionar quando eu estiver fazendo o upload lá de imagens. Então, quando eu estiver trabalhando com a edição do meu perfil, eu posso gerar essa mensagem de sucesso ou de falha. Aqui na frente eu estou colocando esse arroba, que é para ignorar os avisos e erros que possam ser gerados pelo fato de não existir essa variável. Então, quando eu coloco esse arroba aqui na frente, eu estou dizendo para PHP, ignora as mensagens que tu tens que me passar a respeito dessa variável, caso ela não esteja criada. Caso ela não exista, não me avisa, tá? Eu sei que ela pode não existir. E eu faço um unset dela aqui, depois de exibir a mensagem, eu preciso fazer um unset dela, para que eu não fique com a mensagem lá aparecendo o tempo todo lá no meu painel. Um outro ponto que é importantíssimo é que essas mensagens agora,
elas também escrevem lá dentro da página formação, elas aparecem aqui dentro da página formação e da página de cursos. Elas também aparecem aqui dentro da página de cursos. Então, caso eu faça a edição ou a exclusão do dado, a mensagem aparece aqui e não mais lá na minha página painel, como nós havíamos feito em aulas anteriores. Então, a parte principal de hoje foi só para eu comentar todos os códigos que eu vou passar para vocês, quais foram as alterações que eu fiz no projeto e quais arquivos eu vou passar para vocês no link na descrição do vídeo. Na próxima aula, a gente vai fazer só o desfecho desse nosso projeto, que é só trabalhar pontuando alguns pequenos detalhes que faltam para a gente finalizar o nosso projeto completamente. Não se esqueçam de acompanhar todos os vídeos. Também não se esqueçam de curtir, de compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!